Olá! Um sinal enviado aqui da Terra alcança uma nave situada a 4 bilhões e 700 milhões de quilômetros. A nave New Horizon, que estava hibernando, foi despertada pelo sinal e retoma a missão para a qual estava programada a caminho de Plutão. Por mais que a gente se esforce, isso mais parece ficção científica, né? Afinal, se um sinal de celular aqui na Terra às vezes não atravessa nem umas poucas dezenas de quilômetros, não é possível vencer distâncias de bilhões de quilômetros. E as próximas missões espaciais prometem, hein? Outras surpresas. A Agência Espacial Europeia tenta encontrar vestígios do Big Bang, a grande explosão que teria dado origem a tudo que conhecemos. A ESA anuncia também o mais profundo estudo sobre o campo magnético da Terra, o guarda-chuva de proteção sem o qual a vida no planeta seria impossível. A Matéria de Capa está começando, fique com a gente. Uma missão para lá de ambiciosa, localizar resíduos do Big Bang espalhados pelo espaço e analisar esse material. O resultado pode revolucionar a compreensão que temos do nascimento, evolução e destino do universo. Esse é o objetivo da missão Planck, idealizada pelos cientistas da Agência Espacial Europeia, a ESA. Durante 3 anos, o satélite Planck esteve investigando um aglomerado de radiação cósmica que os cientistas acreditam se tratar de vestígios do Big Bang, a grande explosão que teria dado origem aos planetas, às estrelas e a tudo que conhecemos. Um dos registros mostra o que os cientistas acreditam se tratar do momento em que o universo era quase um bebê, ou seja, tinha apenas 380 mil anos, um tempo em que a temperatura no espaço era tão quente como a superfície do Sol. As primeiras análises dos dados captados pelo satélite Planck indicam que o universo, de 13 bilhões e 800 milhões de anos, é composto por 4,9% de matéria atômica, 26,6% da misteriosa matéria escura e 68,5% da ainda mais misteriosa energia escura, uma força que mantém o universo em permanente transformação. Os cientistas ainda não sabem exatamente o que compõe a matéria escura, ou dark matter, na linguagem deles, mas acreditam que pode se tratar da força que une as galáxias, mas ela também possui um alto poder de destruição. Experiências recentes, conduzidas com a ajuda do telescópio Fermi Gamma Ray e o espectrômetro alfa magnético da NASA, mostraram um intenso aglomerado de raios cósmicos. Para os cosmologistas, trata-se de partículas de matéria escura colidindo e aniquilando umas às outras. Por enquanto, a expectativa entre os que acompanham a missão Planck é saber se os dados realmente reconstituem o verdadeiro início do Big Bang na forma de ondas gravitacionais perdidas pelo espaço. Tudo indica que nesse início, o universo passou por violentas transformações que estabeleceram o desenho aproximado do que podemos ver hoje, ou seja, as galáxias, suas estrelas e planetas. Depois desse grande Big Bang, de grande explosão de formação de partículas, não havia nada antes, o universo veio se expandindo, né? E houve, então, digamos, a radiação, o calor, a energia imensa que havia nesse Big Bang, com a expansão, ela foi se esfriando, né? E hoje, 13,5 bilhões de anos depois, mais ou menos, essa radiação, essa energia, né, é como se fosse uma luz muito fraca, né? Na verdade, ela é no infravermelho. Infravermelho, rádio, raio-x, tudo isso é a mesma coisa, né? São fótons, né? Só varia a energia desse fóton. Então, hoje, o resíduo dessa explosão, que a gente chama de radiação de 3 graus Kelvin, porque a temperatura dela é muito fria, né? 3 graus Kelvin é quase zero absoluto, né? Ela está espalhada em todo o universo. E o Planck foi um satélite lançado para medir uma característica dessa radiação de 3 graus Kelvin, que está para todo lado, que, em particular, o Planck media o que a gente chama de polarização, quer dizer, uma característica especial que vai nos dar informações sobre alguns detalhes de como é que as coisas se passaram um pouco depois do Big Bang. É muito difícil detectar a radiação nessa região, mas o Planck tinha um equipamento muito específico, né, para isso, e para inclusive fazer essa tal polarização, que é a distinção entre duas orientações espaciais, digamos assim,
da radiação. Imagine a seguinte cena. Alguém aqui da Terra envia um sinal de rádio e 4 horas e 22 minutos depois, esse sinal chega a uma nave situada a 4 bilhões e 700 milhões de quilômetros da Terra. Parece ficção científica, não é mesmo? Foi com esse sinal de rádio que os cientistas da NASA despertaram a nave New Horizons, que se encontrava em estado de hibernação. Agora ela retomou a missão pioneira, devendo se tornar a primeira espaçonave a sobrevoar Plutão e suas pequenas luas, Caronte, Cérbero, Hidra e Estige. A aproximação tem início agora em janeiro, mas a entrada em órbita do planeta está prevista para 14 de julho de 2015. Esse será o ponto culminante de uma viagem interplanetária de 9 anos, iniciada em janeiro de 2006. O principal objetivo da missão é mapear a superfície de Plutão e suas luas, além de estudar as características do solo e da atmosfera do planeta e de seus satélites. Na longa viagem de 9 anos, a New Horizon passou por Marte em 2006, Júpiter em 2007, Saturno em 2008, Urano em 2011 e Netuno em agosto de 2014. No total, a nave passou 1.800 dias hibernando, com todos os equipamentos desligados, até ser despertada pelo sinal de rádio enviado da Terra no dia 6 de dezembro. Quando ela foi lançada em 2006, Plutão ainda era considerado um planeta. Mais tarde foi reclassificado como planeta anão pela União Astronômica Internacional, mas alguns astrônomos discordam da decisão e ainda consideram Plutão como o 9º planeta do Sistema Solar. No dia 6 de dezembro, que houve um sinal de rádio lançado aqui da base aqui da NASA e que atingiu a nave e fez ela despertar da hibernação. O sinal de rádio ele vai se propaga até o infinito, vai perdendo a potência e tal, mas é como se fosse um cone, né? Você manda daqui um sinalzinho, ele é um cone e ele vai andando por aí. Então, por exemplo, nossas emissões de televisão e de rádio, as primeiras que a humanidade emitiu, nos anos 30, 20, 30, estão viajando pelo espaço até hoje, estão longe agora do sistema solar já, não é? Um dia algum extraterrestre pode até detectá-las, né? Mas elas não param, isso é uma energia que não para, ela vai se propagando e vai propagando, a não ser que encontre um obstáculo, né? Claro que, por exemplo, uma parte dela encontra um planeta, ela para ali, ela choca com o planeta e transfere energia para o planeta, mas se não, ela vai pelo espaço afora, não para nunca mesmo. Parece extraordinário, mas é assim mesmo, a radiação se propaga até o infinito, digamos assim, se não encontrar um obstáculo. O universo é muito vazio, né? Não achar obstáculo é fácil, digamos, né? Então a gente manda um sinal, né, que é um conezinho, que vai se abrindo quanto mais longe da fonte está, né? Mas é claro que, eventualmente, até pode encontrar uma parte desse cone, encontra algum obstáculo, mas uma boa parte passa. Então, eles calculam já a potência de emissão daqui, para que chegue lá com um sinal não muito fraco, senão a nave pode até não escutar, digamos, né? Não é som, né? É radiação eletromagnética, né? É uma luzinha, né, digamos, como é um rádio. Mas então eles calculam direitinho para que chegue lá. Há bilhões de anos, um lago cobriu o que hoje é uma cratera na superfície de Marte. E ali deve ter existido algum tipo de vida. A hipótese foi levantada por cientistas da NASA com base em dados transmitidos pelo robô Curiosity, que está recolhendo e enviando à Terra novas informações sobre a superfície de Marte. As análises indicam a presença de sedimentos deixados pela água em rochas da cratera de Mount Sharp, uma das áreas que vem sendo exploradas pelo robô há 2 anos. Os cálculos indicam que existiu água ali há cerca de 3 bilhões e 500 milhões de anos. Desde que pousou no planeta há 2 anos, o Curiosity vem encontrando sinais químicos e físicos de que algum tipo de vida, ainda que seja microbiana, existiu em Marte num passado remoto. Novos estudos das rochas trazidas da Lua reforçam a teoria do grande impacto que teria dado origem ao satélite há bilhões de anos.
A hipótese mais aceita entre os cientistas é de que um planeta do tamanho de Marte, denominado Theia, colidiu com uma Terra ainda em fase de formação. O impacto teria espalhado bilhões de rochas pelo espaço e parte delas se aglutinou para formar a Lua. Daí a semelhança entre o solo da Lua e da Terra. Nas 6 missões tripuladas à Lua, a primeira foi a Apollo 11, em 1969, e a última, a Apollo 17, em 1972, os astronautas recolheram 380 quilos de rochas. É esse material que vem sendo analisado desde então, e alguns estudos reforçam a teoria do impacto entre a Terra e o suposto planeta Theia. O nome vem de uma deusa da mitologia grega, mãe de Selene, a deusa da Lua. Há 2 linhas de pensamento entre os estudiosos do assunto. Uma de que a Lua se formou apenas com resíduos da Terra e outra de que o suposto Theia também teria contribuído para a formação do satélite. O professor Alex Halliday, da Universidade de Oxford, se mostra surpreso com a pequena diferença entre os resíduos de Theia encontrados na Lua e o solo da Terra. Isso pode ser explicado, segundo ele, porque provavelmente a Terra e Theia eram praticamente vizinhos e tiveram uma formação muito semelhante. Agora a gente convida você para uma viagem ao futuro, para um tempo em que o homem finalmente vai conseguir sair da Terra e circular em meio a planetas e galáxias nunca antes navegados por naves tripuladas. Esse vídeo foi feito para se ter uma ideia de como serão essas incursões. Boa viagem! For all its material advantages, the sedentary life has left us edgy, unfulfilled. Even after 400 generations in villages and cities, we haven't forgotten. Ao longo de mais de 400 gerações aqui na Terra, o homem sempre teve os olhos voltados para o espaço e alimentando a esperança de que um dia vai se instalar em algum planeta ou alguns pontos do universo. Para muitos astrônomos e cientistas, não há dúvida de que isso ainda vai acontecer. Resta saber dentro de quanto tempo e quando esse momento chegar, será a bordo de novas naves, muito diferentes das atuais, e novas tecnologias, por enquanto só imaginadas na ficção científica, que o homem vai se deslocar. Ele estará pronto para descobrir os novos mundos. O escritor Herman Melville, no livro Moby Dick, falou para navegadores de todas as épocas, ao dizer: "Me sinto atormentado por qualquer possibilidade de chegar a um lugar remoto. Eu adoro navegar por mares proibidos." Talvez seja um pouco cedo, talvez o tempo não seja agora, mas os outros mundos prometem maravilhas a quem chegar lá. De repente, um astronauta estará lá, em órbita do Sol, pronto para ver de perto, o que hoje ainda é futuro. O vídeo foi produzido pelo artista gráfico Erik Wernquist, que mora em Estocolmo, na Suécia. Ele fez esse trabalho como homenagem a todos os que trabalham na conquista do espaço. A narração original é do astrônomo Carl Sagan, que faleceu em 1996. Mas o trecho escolhido é um filme bastante conhecido, produzido por Sagan, intitulado Pequeno Ponto Azul, que é como ele se referia à posição da Terra no universo. Em instantes, NASA considera um êxito o teste com a nave planejada para o voo tripulado a Marte. E ainda, cientistas alertam que 1 milhão de asteroides estão circulando por aí, algum deles pode colidir com a Terra. A gente volta já.
Foi um voo curto, de pouco mais de 4 horas, mas trata-se do primeiro teste para uma das mais ambiciosas missões já planejadas pelo homem, o envio de missão tripulada a Marte. Quando o foguete Delta IV decolou de Cabo Canaveral no último dia 5, muito mais do que um simples lançamento estava em jogo. Trata-se do primeiro passo de um projeto que ainda vai levar décadas para se completar e, se for bem sucedido, levará o homem a Marte. O foguete Delta levava a nave Orion, construída com características especiais para suportar a longa jornada de 9 meses para cobrir os 56 milhões de quilômetros até Marte, o ponto de maior aproximação entre os dois planetas. Por enquanto, o que os cientistas da NASA pretendiam era testar a resistência da espaçonave. Por exemplo, ela suportou temperaturas de até 2.200 graus Celsius na reentrada da atmosfera, pouco antes de mergulhar no Oceano Pacífico. Construída para acomodar até 6 astronautas, a Orion contará com sistemas de emergência para proteção e sobrevivência dos astronautas em caso de acidente. Agora, os próximos testes estão previstos para 2018 e 2020, quando uma nave tripulada voará em órbita da Lua. Eventualmente, poderá ser lançada outra para sobrevoar um asteroide. E, finalmente, para 2030, está prevista a ousada missão até o planeta vermelho, para a qual não está prevista a volta. Pelo menos por enquanto, a ideia que prevalece é esta: quem for até Marte não voltará à Terra. Apesar do entusiasmo dos cientistas da NASA com o resultado dos testes com a nave Orion, há quem levante uma questão polêmica. Será mesmo necessário que missões como a de Marte sejam tripuladas? 5, 4, 3, 2, 1, 0. Comemorado por muitos, o voo de teste foi criticado por cientistas que consideram inútil e caro enviar seres humanos ao espaço. Esses pesquisadores acreditam que robôs representam o futuro da exploração espacial. Além de serem mais baratos, a margem de risco é muito menor. Como exemplo, eles citam a missão Rosetta e o módulo Philae, que exploram o cometa 67P. Enviar seres humanos ao espaço requer pesquisas sofisticadas e caras. É preciso analisar e sanar problemas físicos e psicológicos, entre outros. De um lado, os defensores das naves robô acreditam que o risco de colocar um ser humano no espaço não se justifica diante da crescente sofisticação dos robôs. De outro, entusiastas acreditam que, apesar de que os equipamentos modernos são capazes de tarefas altamente precisas, somente seres humanos podem realizar outras formas de exploração. Para eles, viagens tripuladas não têm relação apenas com ciência. Mais que isso, servem também para satisfazer o grande universo imaginário do homem. A Grã-Bretanha decide entrar na corrida espacial e anuncia planos para enviar missão à Lua. O objetivo é fazer escavações no polo sul do satélite e analisar as possibilidades de instalar lá uma base permanente de operações. O projeto foi batizado de Lunar Mission 1, porque é a primeira vez que os britânicos se lançam numa iniciativa isolada no espaço. Até agora, o país tem participado das missões da Agência Espacial Europeia, a ESA. Estão previstas escavações de até 100 metros de profundidade, destinadas a detectar a presença de água e, ao mesmo tempo, recolher indícios que possam estar relacionados com a origem dos planetas e satélites. A escolha do Polo Sul da Lua tem uma explicação. É lá que se encontra a maior cratera existente em todo o Sistema Solar, com 12 quilômetros de profundidade. Acredita-se que esse buraco foi provocado pelo gigantesco impacto que teria ocorrido há bilhões de anos, quando os planetas e seus satélites estavam se formando. O envio da missão britânica não tripulada à Lua está previsto para 2024. O projeto está orçado em 500 milhões de libras e seria bancado principalmente com doações públicas. O professor Ian Crawford, um dos responsáveis pelo projeto Lunar Mission 1, explica que até agora as escavações mais profundas no solo da Lua foram feitas pelos astronautas Gene Cernan e Harrison Schmitt,
tripulantes da nave Apollo 17, que estiveram na Lua em 1972. Agora, perfurações de até 100 metros poderão revelar muitos segredos sobre o nosso satélite. Cientistas de dezenas de países reunidos em Londres alertam que a Terra precisa com urgência de um escudo protetor contra asteroides, antes que alguma catástrofe aconteça. Segundo os estudiosos, 1 milhão de asteroides estão circulando pelo espaço em rotas que podem coincidir com a órbita da Terra em torno do Sol. But they all have hexagonal symmetry, because that's a feature of the water molecule. O astrofísico Martin Rees, professor emérito das universidades de Oxford e Cambridge, foi um dos participantes do encontro em Londres. O alerta principal feito pelos estudiosos é de que existem 1 milhão de asteroides perdidos pelo espaço. E desse total, apenas uns 10 mil foram identificados até agora. Os cientistas defendem a criação de um sistema de monitoramento dos asteroides e a destruição daqueles que tomarem uma rota de aproximação ou colisão com a Terra. Esse escudo protetor seria formado por satélites e sistemas de lançamento de mísseis instalados no espaço. Diante dos riscos existentes, os especialistas pediram aos governos que detêm tecnologia de ponta no setor espacial para empregar todos os meios disponíveis a fim de detectar e acompanhar a trajetória do maior número possível de asteroides e sugerem acelerar em 100 vezes a descoberta de corpos celestes que circulem próximos à Terra. Esses asteroides, na verdade, são restos da matéria que formou os planetas. No início da formação do nosso sistema solar, era uma grande nuvem de gás e poeira que começou a girar e foi se compactando, né? Formou um grande objeto, uma grande massa no meio, que virou o Sol, e formou massas menores, né, em volta, que são os planetas, tá certo? Nesse processo sobrou muito pedacinho de pedra que não juntou e ficaram por aí. São pedaços de pedra. Os asteroides são, né, rochas, são de rocha, né? Pois bem, esses asteroides, no início do sistema solar, então, digamos assim, havia muito lixo. É o lixo que sobrou da formação dos planetas. Havia muito lixo no início do sistema solar. Nos primeiros 600, 1 bilhão de anos, havia muito ainda lixo. Então, caiu muito na Terra. Caíam muito, assim, por ano, vários muito grandes. Muito grande o que é? Vários quilômetros. Um negócio desse, vários quilômetros, que cai na Terra, ele vem com tanta energia, ele provoca a catástrofe de pôr fogo no planeta, se ele for suficientemente grande. Isso aconteceu várias vezes. Então, se havia vida, por exemplo, no início da Terra, né, dos primeiros milhões de anos, centenas de milhões de anos, ela foi cauterizada pelas várias quedas desses asteroides. Né? O mais famoso deles é um que ajudou a acabar com os dinossauros, né? Famoso de 65 milhões de anos atrás. Caiu na Península de Yucatán, no México. Né? Pois bem, depois disso o lixo foi diminuindo, né? E hoje o lixo é mais raro, certo? Há uma pequena possibilidade de que algum asteroide, não sei de que tamanho, né? Tem vários tamanhos, né? Tem toda uma distribuição de tamanhos, possa colidir com a Terra. Há uma possibilidade, que é pequena porque tem pouco lixo, né? E a gente fica monitorando esses asteroides. Daqui a pouco o Google oferece prêmio a quem colocar um robô para circular na Lua e envia uma prova disso. E mais. Nave russa bate recorde de viagens ao espaço. A gente volta já. Quer ganhar 20 milhões de dólares, cerca de 50 milhões de reais? Não é a Mega Sena, não. A oferta é do Google, para quem colocar um veículo robô para circular a superfície da Lua. Dezembro de 2015, ou seja, dentro de um ano.
Esse é o prazo final do concurso criado intitulado Google Lunar X Prize. O vencedor terá que levar um veículo até a Lua, rodar com ele pelo menos 500 metros e mandar as imagens para comprovar o feito. 18 equipes de vários países já estão inscritas no concurso. O gigante de buscas da internet, que agora se aventura nos diversos ramos da ciência, também pretende marcar posição na corrida espacial. Uma nave russa é considerada uma sobrevivente do espaço. O veículo está em serviço há quase 50 anos e já participou de centenas de missões. And ignition. Liftoff of Kevin Ford, Evgeny Tarokhin, and Oleg Novitsky as they head on a 2-day trip to the International Space Station. Lançada pela primeira vez em abril de 1967, a cápsula Soyuz é extremamente desconfortável, mas ainda é utilizada para transportar astronautas até a Estação Espacial Internacional. Depois que a NASA aposentou o ônibus espacial em 2011, voar na Soyuz russa é a única maneira de se chegar à estação permanente. Não é só viajar na cápsula que é desconfortável. Aterrissar nela também é tarefa difícil e o pouso é violento. Embora alguns astronautas defendam que essa relíquia da corrida espacial é perigosa e está pronta para a aposentadoria, muitos são grandes fãs do veículo espacial soviético. É como estar de volta aos anos 60. Além disso, a Soyuz tem boa reputação em matéria de segurança e mesmo há quase 50 anos trabalhando, ainda dá conta do recado. O projeto remonta ao período da corrida espacial, em que Estados Unidos e União Soviética competiam no campo tecnológico. 1 minute, 10 seconds into the flight, velocity is 1,100 miles per hour already. Um dos mais misteriosos aspectos da Terra é o campo magnético, que, embora invisível, tem um enorme impacto sobre o dia a dia do planeta. Agora, um satélite da Agência Espacial Europeia vai fazer o mais profundo estudo sobre esse campo, que funciona como uma camada de proteção contra a radiação cósmica e partículas bombardeadas contra a Terra pelos ventos solares. Sem esse fantástico guarda-chuva que só existe na Terra, a vida por aqui seria impossível. São fatos como esse que tornam o nosso planeta tão singular no universo. Vale a pena acompanhar essa missão da ESA para saber que mistérios ela vai desvendar. Matéria de Capa fica por aqui. A gente volta no próximo domingo, 7h30 da noite. Uma ótima noite a todos e até lá.